E aí, pessoal? Bom, vamos agora entrar numa parte de instrumentação, né? Que a gente precisa disso no laudo. E aqui eu estou trazendo, eu vou falar um pouquinho dos equipamentos, né? Do que a gente precisa aí analisar durante uma análise de instrumentação. Esse aqui é o termômetro de haste que eu uso para identificar aí a resistência ohmica, tá? Eu uso outro termômetro de haste para calcular a resistividade do solo, né, por vários métodos, né, principalmente pelo método Venner. Então eu uso outros termômetros, mas esse aqui termômetro eu uso para calcular ali a resistência de aterramento. É um termômetro baratinho, na verdade foi o primeiro termômetro que nós adquirimos e ele é meio que estimação e é um termômetro muito bom, né, muito prático. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo em que ele tem aqui esse termômetro, ele tem um ponto aqui, né? Um ponto que vai aqui para a haste que você quer ver o aterramento, e o outro ponto, os outros dois pontos que vão fazer essa divisão. Então é interessante fazer ele trabalha da seguinte maneira, pessoal. Deixa eu tentar desenhar aqui como é que é feita aí o método com esse tipo de termômetro. Cadê a caneta? Então, por exemplo, aqui, você faz uma linha. Tá? Aí bem aqui você faz a medição com o verde, tá bom? E aqui você faz a medição com os outros pontos. Vou tentar colocar aqui, pegar a borracha, fica mais fácil de entender, né? Então, primeiramente, você faz a medição com o verde, né? O verde aqui, você conecta o verde ao local que você quer ir verificar o aterramento. Depois você vem com o amarelo e conta aí uma distância que começa com 3 e a gente vai até 7 metros, tá? A gente faz 3, 5 e 7. E aí para poder tirar uma média depois ali. Aí conta 7 metros para cá e depois conta mais 7 metros para cá, de forma que fica equidistante, tá? Então essa distância aqui entre eles vai ser sempre 7 metros. Você mantém essa distância, um valor fixo, tá bom? Novamente, estou fazendo no mouse, tá, pessoal? Não estou aqui com a minha mesa. Então, fazemos aqui. Então, essas conexões ficam dessa forma, como você pode ver. É conectado aqui o amarelo a 7 metros, você vem, fica essa haste que vem nele, e depois você conecta o vermelho 7 metros para baixo do ponto que você está analisando, e o verde no ponto que você vai analisar. Aí você vai apertar um botão, né? Definir a escala e apertar o botão. Esse botão que vai inserir, vai injetar tensão e corrente nesse laço, e ele vai lhe dar a resistência ohmica que está aparecendo nesse item. Então você faz para 3, depois para 7, depois para 5, e daí você tira a média dessas resistências aí, e isso daí já é a resistência que está batendo aí com o termômetro de haste. Então esse é o método mais simples de se fazer. Já o termômetro alicate, nós utilizamos esse termômetro alicate da Minipa, tá? É um termômetro bastante acessível, né? Iríamos comprar o da Megabras, só que não vi necessidade disso, né? E o preço da Megabras é quase o dobro desse aqui, então não tem necessidade. Nós investimos em outros equipamentos. A gente tem que ter inteligência financeira aí. Ele deve ser calibrado, tá? Ele sempre está calibrado. Nós fazemos a calibração dele semestral. A cada 6 meses nós calibramos tanto esse quanto o outro termômetro que nós mostramos anterior para você. E você faz aqui verificação aqui por esse método. Só que aqui, pessoal, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Nós temos que verificar a questão do laço indutivo, tá? Existe a questão do laço. Como que é feita esse cálculo? Não é simplesmente calcular aqui e colocar no local. Não é assim. Nós temos aqui o laço. Vamos supor que aqui nós temos o laço, né? E aqui vem as resistências. É um circuito aí. A gente tem que calcular uma TVNANzinha. Aqui vem a resistência. Tá? E aqui é a resistência ohmica. E aqui nós vamos fechar o laço. Cara, eu não posso esquecer mais minha mesa. Tem que trazer para o escritório ela, que é muito ruim fazer no mouse, ó. E aí nós temos o laço aqui. E aqui nós vamos ter um laço indutivo, que é justamente o que ele vai injetar aqui dentro. Deixa eu tentar colocar aqui uma cor. Agora vai ser difícil. Nós fazemos um laço indutivo. Então nós temos um laço aqui e outro laço aqui. Tá? Laço de corrente. O que acontece, pessoal? Bora lá. Você coloca o termômetro aqui.
ele injeta uma corrente que circula aqui e ele te dá a resistência, né, equivalente a esse ponto. Só que você quer analisar isso aqui. Então você tem que fazer achar desse e depois bater uma resistência equivalente, ou então uma resistência de Thevenin entre eles, tá? É um cálculo bem simples, né? Você faz ali no próprio caderno e aí você tem em si a resistência de cada laço dele, tá? Se você simplesmente bater a resistência e colocar o valor, você está achando a resistência do laço, não a resistência da descida. Então você tem que fazer o diferenciamento aqui, tá bom? É bem simples. E aqui nós temos o milhomímetro, tá? Que é uma exigência da NBR 5419 de 2015. Ela exige a utilização do milhomímetro que injete de 1 a 10 ampere em frequências diferentes da rede, ou seja, em outras frequências que não sejam de 60 Hz, e ele calcule em escala de miliohms. E aí você tem a resistividade padrão, né? A continuidade desse laço, que pode ser um laço tanto das descidas e captação, quanto o laço do aterramento. E aí ele define valores para isso, né? O ideal, segundo a norma, é que seja menor que um ohm, né? Em vários casos, se tiver valores menores que um ohm, está atendendo. Se forem valores para, no caso, descidas mais altas, o valor de cada descida tem que estar ali atendendo valores menores que 0,2 ohms. Então você tem que trabalhar na escala de miliohms e avaliar isso daí. Em alguns casos, né, na maioria deles, quando a gente faz a aferição, dá 0,2 miliohms, ou seja, 0,0002 ohms. É muito baixo. Isso indica que a continuidade está boa, tá bom? Existe boa continuidade. Quanto menor o valor, melhor a continuidade do teu sistema. Então ele faz aqui uma ponte de Kelvin, tá, pessoal? Ele injeta a tensão e corrente, cria uma ponte de Kelvin e aí ele calcula justamente a resistividade de continuidade desse setor. Então é um instrumento, nós usamos esse da Strunt, é bem acessível esse instrumento, tá bom? Eu não tenho nenhum problema com esse instrumento, pessoal. Eu nunca vi essa marca. Já fiz teste tanto com o equipamento desse quanto com o equipamento da Megabras e tivemos os mesmos valores, claro que variando ali em uma casa decimal somente, em miliohms, ou seja, é uma oscilação mínima ali, tá? Não é em ohms, é em miliohms essa oscilação. Então, a precisão dele está bem aceitável. Claro que ele deve ser calibrado, como qualquer equipamento que nós utilizamos em laudos, eles devem estar sempre calibrados com atestado de calibração por um órgão competente. Então, essa instrumentação, tá, pessoal? No curso, né, nós ensinamos de uma maneira mais detalhada, falamos mais sobre eles, tem vídeos mostrando como utilizá-los. Eu vou colocar até um vídeo aqui no final desses módulos para você também entender como que pode ser utilizado de maneira bem rápida ali, né? Uma explicação básica de como pode ser utilizado. No caso, para se utilizar, para verificar a continuidade elétrica das armaduras, nós utilizamos esse instrumento que eu falei, ó, né? O miliohme, né? O milhomímetro, né, que ele trabalha em escala de miliohms. O que acontece? Você tem a descida estrutural e você conecta as duas partes dele aqui em cima e faz a conexão das duas hastes aqui embaixo. Ele vem com cabo PP, um de 3 metros e um cabo PP de 100 metros, para justamente você fazer essa aferição. E aí você faz essa aferição da seguinte maneira: conecta em cima e embaixo. Quando você faz essa aferição, ele injeta aqui, ó, tá vendo a ponte de Kelvin? Ele faz uma ponte de Kelvin, ele injeta tensão e corrente, e aí ele te dá ali uma resistência de continuidade, valor de continuidade pela resistência através aí dessa ponte de Kelvin. E você avalia se está dentro da norma. Isso é um caso de se fazer um laudo de SPDA, verificação de continuidade de descidas estruturais para o caso de edifício já estar construído. Se for uma descida externa, pessoal, que você verificar que realmente ali tem continuidade, não tem nenhuma conexão na descida, não precisa ficar aplicando esse método, né? A não ser que tenha conexões. Você vê que tem conexões no cabo. Se não tiver, não precisa. Agora, se for estrutural, que você não está vendo, você tem a necessidade e a obrigatoriedade de aplicar o teste com milhomímetro para este caso.
E aqui, pessoal, é um exemplo, por exemplo, de um serviço que foi feito por nós logo lá no início da empresa, né? Nós fizemos um serviço aqui na Universidade da UBRA de Manaus, foi um serviço muito grande, né? Complexo, em que teve toda essa parte de rasgar a estrutura de concreto com cabos de 50 centímetros, trabalho em altura, toda essa complexidade. Aqui nós temos exemplo de solda, bem aqui já estava desgastado o molde de solda, então por isso que a solda ficou dessa forma, mas nós verificamos, ainda havia continuidade nesse setor, por isso que você tem que, na hora de dimensionar, de cotar, de fazer o quantitativo, você tem que reavaliar com bastante critério para poder você não ser pego de surpresa, né? Até porque a questão da lista de materiais deve ser levantada de maneira bem detalhada, tá? No curso que nós ofertamos, nós fornecemos uma lista de materiais, eu explico como fazer essa lista de maneira bem detalhada. É uma lista que hoje eu uso em todo o serviço de construção de SPDA, ou seja, é uma lista de materiais bastante embasada na norma e na parte prática. Até pintura, porque aqui nós fizemos isso, nós tivemos que pintar toda essa calçada, né? Foram muitos metros quadrados de tinta, então isso você tem também que orçar. Lembrar disso, senão no final isso pode sair como prejuízo para você, tá? Disco diamantado, no caso nós usamos essa serra aqui, a gasolina para o corte, então esse disco aqui, cada disco desse era em torno de R$ 380, né? Foi cotado, por exemplo, aqui 5 discos, mas nós utilizamos no final 15 discos, por conta desse concreto ser bastante espesso e bastante duro o concreto, então você tem que também ter isso daí, né? Só multiplicar 10 por 380 foi mais de R$ 4.000 aí, excedente em um orçamento. Então R$ 4.000 pode ser muita coisa para um orçamento, dependendo do grau ou da porcentagem que você deixa de margem aí para trabalhar. Perfeito, pessoal? Então isso aqui é só um exemplo básico, tá? E nós temos aqui alguns exemplos de irregularidades de SPDA, né? Por exemplo, você tem que verificar a parte de mecânica do SPDA, tem que fazer o teste mecânico dos suportes, né? Ver realmente, balançar para ver se ele está rígido, porque no momento que passa aqui a descarga, é feito um esforço mecânico aqui. Tem uma corrente circulando um cabo, gera um campo e o campo gera um esforço mecânico, tá? Você tem que verificar também, ó, a norma, você pega um paquímetro, a norma ela exige que esse cabo aqui é um de 35 milímetros, beleza, tá ok, mas ela exige que se for um cabo enrolado, né, encoloado, ele tem que, os filamentos dele não podem ser menores que 2,5 milímetros, e nesse caso ele é menor que 2,5 milímetros, ou seja, ele não está atendendo a norma, só pelo fato do filamento ser menor. Então nós vamos tentar gravar um vídeo aí posteriormente, acompanha a gente no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, que a gente vai postar um vídeo explicando essa diferença que a norma apresenta, tá bom? E aqui um caso de problema que eu até comentei, problema de execução. Pessoal, olha só, nós temos aqui uma cumieira, e a cumieira é o ponto mais alto, justamente com esse setor. Ele foi colocado SPDA ao redor aqui dessa cumieira e aqui nessa parte. Só que, pessoal, a maior chance de cair uma descarga atmosférica é justamente da cumieira. Deveria, sim, o projetista ter passado um laço aqui nessa cumieira. Vai gastar mais material, mas não interessa. Não tem que pensar em gasto, tem que pensar em investimento em segurança. Teria que ser investido realmente e colocado aqui um laço, né? Uma outra barra aqui, no caso que é o alumínio, que está sendo utilizado aqui nessa parte da cumieira, porque é a parte mais alta, e aí sim esse empreendimento estaria bem protegido, e não é um empreendimento qualquer, você pode ver que aqui é uma refinaria, então aqui com certeza deve ser depósito de algum material, e pode ser até material inflamável, então tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? O projetista ele tem que pensar em tudo. Outros exemplos de irregularidade, por exemplo aqui, ó, nós temos o SPDA, né, nós temos o para-raios aqui, tudo certo, só que olha a quantidade de material, né, como eu falei lá na questão do captura natural, olha a quantidade de antenas e materiais metálicos que não estão conectados à nossa malha. Elas devem ser conectadas à malha, por quê? No momento que cair um raio, além de danificar esse equipamento,
ele vai levar para dentro do sistema, para dentro da rede, todo o surto. Então esse surto, ele vai queimar os outros equipamentos que estão ali dentro. Então olha só o problema que se dá aqui. Tudo deve ser potencializado, inclusive as escadas marinheiros, né, aquelas escadas que dão acesso a esse setor, tudo deve ser potencializado. Os ruflos, tudo que é metálico aqui tem que estar conectado à malha. E esse outro erro aqui que eu comecei a rir quando eu vi. Pessoal, olha só, eu tenho uma caixa de aterramento, uma marcha de aterramento, eu tenho um cabo. Só que esse cabo é isolado e ele está dentro de um eletroduto. Qual o sentido de eu ter o cabo nu na terra? Para justamente eu dissipar essa descarga. Agora, se eu uso um cabo isolado e esse cabo isolado dentro de um eletroduto, é a mesma coisa que eu não ter dissipação. Eu vou concentrar a dissipação somente na haste e pode não ser suficiente. Tem que dissipar em toda essa área. Ele já vem dissipando e aqui ela concentra a dissipação numa camada mais profunda. Isso aqui é totalmente errado. Você tem que usar cabo nu. E ele tem que estar em contato com o solo a uma profundidade de 50 centímetros, tá bom, pessoal? Cuidado com isso aqui é um erro muito grave, né? Muito grave mesmo. E aqui também, nós temos aqui uma conexão mal realizada, tá? E essa conexão aqui que foi feita de qualquer maneira, gerou um ponto quente e rompeu aí esse cabeamento. E outra, ó, ele está aterrando 2 circuitos dentro aqui dessa malha. Você tem que aterrar no BEP, tem que ser algo bem definido, tem que usar o BEP, que é a caixa de barramento, é o barramento de equipotencialidade, o equipotencial. Ele faz um barramento onde ali eu concentro os aterramentos e eu tenho o seu local onde eu tenho que verificar depois as conexões se estão ok e tudo mais, tá?